o início do mês, o Instituto Butantan já tinha um número mínimo de infectados entre os 12.400 voluntários para pedir uso Esse som de TV é seu, som? Olá, vamos começar. Vamos começar, pessoal. Boa noite. Ah, tá. Então, peraí. Só uma falha técnica, gente, para nós resolvermos aqui antes de iniciar. Só um momento. Acho que sumiu o som, né? Ou não? Sim. Sumiu. Bom, pessoal, iniciando aqui, então, agora, boa noite a todos, boa noite aos alunos, às preceptoras, aos coordenadores e supervisores dos programas, boa noite a todos os convidados. Estamos aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade às nossas palestras relacionado ao programa do PIBID, do Residência Pedagógica, né, feito pela Universidade Brasil. Então, dando continuidade, na semana passada, tivemos a honra, né, de ter 2 professores doutorandos de excelência formação, o professor Tiago Molina e a professora Juliane Olívia, né, que falaram sobre a questão da educação étnico-racial, dentro, né, da questão das experiências deles. E hoje, né, temos aí 2 convidadas que também vão falar um pouquinho sobre as suas experiências como professora, mas aí abordando o tema da educação especial, né? Então, conforme a gente já tinha falado anteriormente, e os professores devem ter comentado com vocês, a gente está escolhendo nessa proposta de formação do PIBID e do Residência com vocês. Então, para o dia de hoje, foi convidada 2 professoras. O convite foi feito pela professora Eliene Gomes, né? Agradeço imensamente pela professora Eliene ter conseguido as 2 professoras para fazer o comentário com a gente. E nós temos, então, a professora Adriana Gomes, né, que é pedagoga e especialista em educação especial, deficiência múltipla, também trabalha com deficiência auditiva e surdez, especialista pela PUC São Paulo, né, e pela USP, e a professora Solange Aparecida, também especialista em educação especial, deficiência intelectual pela Unesp, psicopedagoga, também trabalha aí, atua como professora de educação infantil e ensino fundamental 1, e ambas, né, trabalham aí dentro do Cefai, que é o Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão da Diretoria Regional do Ipiranga, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, nós agradecemos novamente, né, a presença das professoras. Elas vão falar em conjunto sobre a temática que elas trouxeram, né? A temática da palestra delas, elas colocaram como flexibilização da prática pedagógica através do desenho universal para a aprendizagem, contribuindo com a inclusão escolar. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta durante a apresentação delas, coloque no chat, depois a gente passa para as professoras, para elas poderem, né, esclarecer as dúvidas de vocês. Mais uma vez, né, vou desejar uma excelente noite para nós, né, e que sejam muito bem-vindas pela equipe. A equipe de professores está muito feliz com a presença de vocês. E aí é uma oportunidade também de encerrarmos o nosso semestre aqui, o nosso ano, com uma excelente palestra e com um excelente tema tão pedido, né, então reivindicado na atualidade pelos professores. Só dando um recado burocrático, vamos dizer assim, enquanto elas estiverem falando, no final da fala delas eu vou colocar um link para vocês preencherem, né, e aí vocês vão preencher os dados e o e-mail de vocês, para poder fazer o certificado de vocês, enquanto elas estiverem apresentando, tá? Mas aí, de qualquer forma, se apresentem, coloquem boa noite, coloca do grupo que vocês pertencem, para que os professores, né, os professores docentes, né, do PIBID
e os coordenadores de área do PIBID têm a ideia de quem está participando, tá bom? Então, uma excelente palestra a todos e vou passar a palavra aí para as duas professoras. Adriana. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Universidade do Brasil, em especial a professora Eliene, que faz parte conosco lá da equipe da DRE Ipiranga. E, primeiramente, eu queria fazer uma pequena audiodescrição, caso tenha algum estudante com alguma deficiência visual. Então, eu sou uma pessoa de pele clara, olhos claros, com os cabelos amarrados, estou vestindo um vestido rosa, escuro, com brincos longos, e atrás de mim tem uma parede branca com 2 quadros configurativos de folhas. Passo para a apresentação da Solange. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Também vou fazer, né, um agradecimento à professora Eliene, que é minha parceira de trabalho, né, já de alguns anos, assim como a Adriana também. Agradecer também à Universidade do Brasil por esse convite, né, e essa oportunidade da gente dialogar um pouco sobre uma temática que nos é tão cara, né, e fazer uma descrição, né, caso algum estudante com deficiência, né. Eu tenho a pele parda, eu estou usando óculos, estou com um brinco bem pequeno, tenho o cabelo com umas mechas, o cabelo até o ombro, estou com um vestido branco e florido, né, tenho olhos castanhos. Então, essa sou eu, né, a Solange. Aí a gente já começa, né, com a nossa temática dizendo que nós somos, né, como já foi falado pela Thalita, né, um centro de formação e acompanhamento à inclusão, né, nós somos da rede municipal de educação, né, trabalhamos com a educação especial, fazemos atendimentos a escolas, família, aos alunos, a toda a comunidade escolar, né, na garantia da participação efetiva e de direitos desse público, né, que tem uma luta tão importante para a nossa sociedade. Podemos começar, então? Posso colocar os slides, professoras? Sim, Thalita, por gentileza. Estou colocando aqui, só um momento. Como é do conhecimento de vocês, né, a nossa temática de hoje é a flexibilização da prática pedagógica, né? A gente vem trazer um pouquinho da experiência que a gente tem, tanto nas formações, né, de professores, em escolas, né, também na formação de grupo de pais, que é um grupo de pais que a gente tem na nossa rede, que a Adriana é uma mentora, né, e tem feito isso de forma tão grandiosa, e nós estamos lá para apoiar e auxiliar, né, ela junto com uma outra colega nossa de trabalho, Priscila Mabi. Então, a gente vem descrever para vocês um pouquinho, né, essa nossa trajetória de trabalho, né. Hoje, de um modo especial, é a Adriana que vem abrilhantar, né, uma prática de sala de aula regular, em que ela vincula aí toda a experiência da educação especial, né, nessa prática. Então, a gente vem... Pode mudar, Thalita, por favor. Thalita? Então, a gente vem trazer para vocês, né, um pouco dessa definição, né? A gente tem, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência
deficiência, né, que de lá de 2007, que vocês devem saber que ela tem o valor de Constituição, né? E essa convenção, ela parte justamente da luta, né, das pessoas com deficiência e das famílias, que vem trazer um novo olhar, né, para esse público, né, para esse cidadão tão importante da nossa sociedade. A tela está pequena, Thalita, ela consegue ficar maior? Ah, tá bom. Então, ela tem, né, a convenção, ela vem condenar qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, né, com o propósito e efeito de impedir ou impossibilitar um reconhecimento ou a falta desse exercício de cidadania, que é um direito nosso adquirido, né, conquistado lá na Constituição. Então, ela vem justamente para legitimar, por meio da Constituição, esse direito, né, dessa parte da sociedade. Pode passar, Thalita. Então, a partir da convenção, pode voltar um pouquinho, por favor, Marcelo? Então, a partir da convenção, a gente passa a ter um novo conceito de deficiência, né? Então, a gente tinha até então, né, um conceito que era um modelo biológico, né? E aí a gente sai desse modelo biológico, né, para um modelo social, né? E o que é isso, né? Então, no modelo biológico, a gente olhava para a deficiência, né, e não para o sujeito, né? E a partir dessa nova definição, a gente passa a olhar para o meio, para esse meio social em que o indivíduo está inserido, né? Identifica nesse meio as barreiras que podem vir a impedir, né, essa participação, né, do indivíduo, né, desse sujeito, com igualdade de direitos e oportunidades. Então, a partir daí, a gente olha para esse meio, identifica essas barreiras e vai trabalhar essas barreiras, né, junto com a sociedade, do modo geral, para que a gente possa eliminar essas barreiras, para que ele possa estar atuando, né, participando efetivamente, seja de qual sistema for na sociedade, em igualdade de oportunidades, né? Então, muda-se, né? Porque antes a gente até, o modo da gente falar, a gente falava da deficiência, mas não falava da pessoa com deficiência, como por trás da palavra deficiência não houvesse, né, o sujeito. E a convenção vem justamente para jogar luz a esse sujeito, né, que é carregado de direitos, né, e a partir dessas lutas, né, que a gente sabe que foram muitas, eles conseguem que essa convenção, que tem um poder de constituição, como eu já falei, mas que também ela é reconhecida internacionalmente, né, tem essa validade. Por isso que a gente consegue, quando sai qualquer decreto, qualquer documento que não esteja ao encontro dessa definição, né, dessa garantia de direito, a gente pode nos é dado, né, todo o direito de luta, né, para que isso que já foi conquistado não seja passado por cima ou que seja alterado a partir do não reconhecimento da convenção. E aí a gente também tem a definição de pessoa com deficiência, né, que são aquelas que têm um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? O sensorial aí a gente entende também, né, além de deficiências múltiplas, a deficiência auditiva, a deficiência visual, né, os quais em interação com diversas barreiras podem atrapalhar, né, obstruir a participação
efetiva, como eu já falei, né? E a garantia de participação na sociedade e igualdade de condições. Pode passar, Thalita, por favor. Então, a gente tem aqui, né, uma pessoa muito especial para a gente, né, que é ela é uma ativista, né, muito ilustre. Ela é uma pessoa com deficiência, é a Isabel Maior, né, ela é Isabel Maria Madalena de Loureiro Maior, né. Ela hoje já é uma professora aposentada, né, pela UFRJ. Ela se formou na primeira turma de medicina, né, e em 1976 ela passa a ser uma pessoa com deficiência, né, devido a um tumor medular, né, na cirurgia, né, ela acaba se tornando tetraplégica, né, e aí ela passa a ser uma ativista na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, né, e é muito importante também que quem tiver interesse em se aprofundar nessa temática, né, passe pelos mais diversos documentários da Isabel Maior, que fala isso lindamente, né? Faz com que a gente realmente consiga exercitar essa empatia de se colocar no lugar do outro, né, desses tantos outros, e lutar junto, né, junto com esse público nessa causa, juntamente com as famílias, né, e com todos os nossos colegas que também estão nessa luta, né. Aí a gente tem também aqui do lado direito do vídeo, embaixo, o símbolo, né, da pessoa com... É um símbolo internacional, né, de acessibilidade. Ele é um símbolo que foi desenvolvido pelas Nações Unidas em 2015, mas somente em 2017, né, por um decreto que ele passa a ser reconhecido e passa a ser obrigatório, né, para identificar todos os serviços, lugares, né, que seja acessível às pessoas com deficiência, né. Então, aqui fica um pouco dessa base, né, do que é, né, do que é a educação especial. Ela é uma militância, né, acima de tudo. Né? Por isso que a gente fala da Isabel Maior como uma ativista, porque é uma luta constante, né, e é uma luta principalmente pelo respeito, né, às pessoas com características tão diversas. Então, agora eu convido a minha amiga, Adriana, para discorrer um pouquinho nessa temática. Adri? Thalita, pode... Pode passar por gentileza, Thalita? Bom, né, como a Solange falou, eu acho que está com o slide anterior, mas tudo bem. Como a Solange falou, nós estamos aqui, né, representando a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, quando a gente fala da educação inclusiva, a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva, ela está dentro da educação inclusiva. Eu hoje aqui trago uma fala, não apenas uma fala do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, no qual eu faço parte do CEPAI, mas principalmente eu trago uma fala do chão de sala de aula, eu trago uma fala da escola, né? Eu trago uma fala de como que essa educação inclusiva ela pode acontecer na prática, no cotidiano da vida escolar. Como é que lá no chão da escola, no dia a dia, no cotidiano, a gente consegue quebrar essas barreiras ou minimizar essas barreiras de participação das crianças, dos estudantes com deficiência, com relação ao meio, com relação a todas as propostas que são desenvolvidas dentro do espaço escolar. E, principalmente, como é que a gente torna esse currículo acessível, né? Como que a gente flexibiliza a prática e tem o mesmo currículo para todos os estudantes com uma participação efetiva nesse cotidiano.
Então, nós escolhemos trazer essa fala, né, pautada num relato de prática, pensando principalmente que neste ano de 2020, né, em decorrência da pandemia, que modificou aí as nossas rotinas, então a gente pensa que muitos de vocês, estudantes de pedagogia, poderiam estar realizando estágios, observando essa prática pedagógica no cotidiano lá nas escolas e não tiveram essa oportunidade por conta do distanciamento social. Então, nós aproveitamos para trazer para vocês hoje uma experiência que efetivamente se constituiu no ano de 2018, 2019, né, porque eu estou falando de uma turma no qual eu fiquei como professora por 2 anos, e aí a gente conseguiu construir também, além de um vínculo professor-aluno, estudante, a gente conseguiu construir também uma base de um trabalho com autonomia. Então, é este trabalho que a gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje, e dentro deste trabalho, a gente vai trabalhar os conceitos de desenho universal para aprendizagem, que é um conceito bastante utilizado fora do Brasil, e que aqui no Brasil a gente tem, principalmente em São Carlos, o pessoal da Unesp, trabalhando com pesquisas muito satisfatórias dentro do desenho universal para aprendizagem, mas que nem sempre ele é discutido em outros lugares. Ele fica muito dentro da universidade. Então, nós vamos discutir esse desenho universal para aprendizagem na prática. Como é que esse conceito pode nos ajudar na prática pedagógica do cotidiano. Então, para começar, eu falei para vocês que eu estou trazendo essa experiência na parte como professora, então eu tenho uma parte do meu dia em que eu dedico ao Cefai, ao Centro de Formação, e uma prática em que eu me dedico à sala de aula como docente. Né? Também faço parte de um estudo, de um grupo de pós-graduação, com essa temática da neuropsicopedagogia e com a temática da educação especial com ênfase em TEA, transtorno do espectro autista, mas hoje a gente vai focar aí no relato de prática. Esse relato de prática, ele acontece numa escola do município, do qual eu sou professora, município de São Paulo, no qual eu e a Solange trabalhamos também no Cefai. Então, vocês vão perceber que essa prática está pautada no currículo da cidade, né, para quem não é aí de São Paulo, que estiver assistindo, pautada no currículo da cidade, que é um currículo implementado para o município de São Paulo. Então, se vocês observarem essa foto que está presente na tela, é uma turma de 3º ano, né? O 3º ano faz parte do ciclo de alfabetização, é uma turma composta por 31 estudantes, todos eles com muita energia, com muita vontade de aprender, e a gente ficou num processo de construção de aprendizagem no período de 2 anos. Eu vou pedir apenas a gentileza que vocês não pintem telas que tenham crianças, porque apesar deles terem direito de imagem, a gente preserva um pouquinho aí da imagem dos nossos estudantes. Então, as outras telas vocês podem pintar, sem problema nenhum, mas as que tiverem em foto eu peço uma delicadeza de não pintarem. Tudo bem? Thalita, pode passar, por gentileza. Quando a gente fala de desenho universal para aprendizagem, ele é um conceito oriundo da arquitetura, né, que são espaços arquitetônicos em que a maioria das pessoas conseguem aproveitar esse espaço com total conforto. Então, não é um espaço criado para a pessoa com deficiência, mas é um espaço que também privilegia a pessoa com deficiência de estar com qualidade e com acessibilidade dentro desse espaço. Então, a gente tem 2 fotos aí, uma do orelhão que é pensado para a pessoa com deficiência e uma outra que é aí de um telefone público pensado para todo mundo. Então, eles são iguais e eles atendem à necessidade de todos. Então, quando a gente fala dessa acessibilidade, a gente está falando para a pessoa idosa, para a pessoa com sobrepeso, a gente está falando para gestante, né? No meu caso, eu estou gestante de 34 semanas, então muitas das mobilidades que eu tinha facilidade de realizar, hoje eu não tenho. Então, às vezes, a acessibilidade também, ela é aí aproveitada não só pela pessoa com deficiência, mas por todos aqueles que, de alguma forma, têm uma dificuldade de mobilidade. E embaixo, né, completando o desenho universal para acessibilidade arquitetônica, a gente tem, quando ele vem para a educação, o desenho universal,
ele vem numa perspectiva de equidade, de oportunidades que possam fazer com que a pessoa participe efetivamente da proposta que está sendo realizada. Então, nessa primeira figura, a gente tem o conceito de igualdade. Então, quando eu disponibilizo a mesma proposta ou o mesmo recurso igual para todos os estudantes, nem sempre eu garanto que esses estudantes tenham acesso ou consiga realizar essa proposta efetivamente e com êxito. Muitas vezes, o recurso que eu ofereço, ele vai contribuir com uns estudantes e com outros não. Quando eu penso na questão de equidade, eu vou pensar em diferentes recursos para diferentes estudantes. Então, eu lanço mão aí de um leque de possibilidades, de oportunidades, para que eu tenha uma maior participação. Tendo uma maior participação, eu tenho aí os objetivos lançados e que são realizados com êxito. Então, qual é o objetivo? Pegar as maçãs. Quando eu ofereço recursos iguais, nem todo mundo consegue ter alcance. Quando eu ofereço recursos diferentes, de acordo com a necessidade de cada um, eu tenho um maior êxito nesse objetivo, que é pegar as maçãs. Essa figura ela é bem emblemática, também muito conhecida, mas ela traz essa questão da oportunidade, né, e dos recursos diferenciados de uma forma muito ilustrativa para a gente poder entender. Quando eu falo assim, mas eu faço igual para todo mundo, eu faço diferente para todo mundo, como é que eu tenho que agir? Então, a proposta é a mesma, o currículo é a mesma. Como eu vou alcançar esse currículo, como eu vou acessibilizar esse currículo, é aí que eu entro com as diferentes estratégias pautadas no desenho universal para a aprendizagem, que é o que a gente vai apresentar agora. Pode passar, Thalita, por gentileza. Quando eu falo do desenho universal, né, esse slide ele é tirado do CAST, que é um site em que a gente tem diversos estudos com relação ao desenho universal. A maioria dos estudos eles estão em inglês, mas a gente consegue também ter muito desses estudos em universidades de Portugal, traduzidos para o português de Portugal, que a gente consegue acompanhar. Então, quando eu falo do desenho universal, eu estou falando de 3 tipos de redes. E quando vocês conseguem visualizar essa figura, vocês estão vendo um cérebro que ele está pintado em diferentes partes desse cérebro, que é onde a gente ativa de acordo com a rede que a gente está estimulando nas atividades que nós estamos propondo em sala de aula. Então, a primeira rede é Travou. a rede de como é eu apresento essa informação de diferentes formas, de diferentes maneiras. E aí eu vou ativar essa área que justamente ela está ligada à questão da visão, da audição, da coordenação motora. Eu preciso utilizar diferentes ferramentas e diferentes estratégias para eu apresentar um determinado conteúdo, uma determinada proposta que eu queira trabalhar aí na minha prática pedagógica. Outra rede que eu preciso ativar é como, quais estratégias, né? O que é que eu quero que esses estudantes saibam? As múltiplas formas de ações, de expressão e qual é o significado deste tema, deste conteúdo na vida desse estudante. Então, quando eu estou falando dessa área, eu estou falando aqui do meu lobo frontal. Eu estou falando da parte do meu cérebro que é responsável pelo planejamento. Como é que ele vai resolver os problemas, as questões, as tarefas que estão envolvidas nessas diferentes estratégias, nessa proposta pedagógica que eu vou apresentar para a minha turma. E também não posso deixar, não menos importante, na minha opinião, é extremamente importante, são as redes afetivas. O porquê que essa aprendizagem ela vai me atingir. Né? Como que essa aprendizagem que está sendo constituída dentro deste tema, como que ela vai influenciar no meu cotidiano, como que ela vai influenciar na minha história de vida, na minha experiência. E quando eu falo das redes afetivas, é muito importante a gente destacar que a relação professor-aluno ela é extremamente importante.
essa relação de afetividade, essa relação de troca, essa relação de diálogo, ela é extremamente importante para que essas redes afetivas, né? O porquê que eu estou aprendendo isso, por que isso é importante para mim, quem é que está me ensinando, eu tenho empatia com essa pessoa que está me ensinando, ela faz com que esse aprendizado ele fique efetivo. Então, estimular o interesse, a motivação para a aprendizagem também é uma das redes importantes quando eu falo do DUA. Então, quando eu falo do DUA, o que é que é essa aprendizagem, né? De que maneira eu reconheço essa aprendizagem, como é que eu realizo um processo de entender essa aprendizagem, e aí é muito importante a gente falar que a criança precisa expressar aquilo que ela aprendeu, ela precisa contar para alguém o que ela aprendeu, que é uma das formas dela organizar esse conhecimento. E o porquê? É significativo para mim? Vai contribuir para o meu cotidiano? Eu tenho um vínculo com esse aprendizado que eu acabei de constituir? Então, essas 3 redes, são as redes do DUA, a gente precisa se atentar, prestar atenção todas as vezes que a gente está planejando alguma proposta dentro do nosso currículo. Pode passar, Thalita, por gentileza. Onde que o DUA ele está alicerçado? Ele está alicerçado na neurociência. Então, nós sabemos que não existem 2 cérebros iguais. Então, todos que estão nos assistindo hoje, todos os colegas aí da pedagogia, da educação física, nós professores que estamos apresentando, nós não tem ninguém aqui com 2 cérebros iguais. Os cérebros são todos diferentes. Apesar de terem lugares, sinapses, neurônios, nós somos diferentes, porque o cérebro ele vai se constituindo à medida que nós temos as nossas experiências, as nossas histórias de vida. Então, quando eu falei para vocês da rede de afetividade, eu tenho certeza que se vocês fecharem os olhos agora e pensar numa experiência positiva do cotidiano escolar, enquanto vocês eram crianças na escola, ou mesmo no processo de vida escolar agora da universidade, e perguntar para vocês, pensem um dia que vocês não vão esquecer durante as aulas, uma experiência que vocês viveram. Dificilmente vocês vão pensar num dia em que vocês preencheram um questionário, copiaram um cabeçalho da lousa, realizaram uma proposta de registro. Normalmente, a gente vai lembrar dos dias em que a gente fez uma apresentação de teatro, em que a gente pôde ir lá na frente e trazer um pouquinho da nossa história, do nosso conhecimento, em que a gente fez uma pintura, em que a gente foi para uma excursão, visitou algum espaço diferente, fez uma excursão, um passeio, um estudo de campo, uma pesquisa. Então, normalmente, a gente vai lembrar de aulas significativas, de momentos que para a gente marcou de alguma forma e que a gente, de repente, conseguiu adquirir aquele aprendizado e passar para uma outra pessoa. Então, a neurociência, a constituição das nossas experiências, ela também está muito ligada aos aprendizados que nós vamos estruturando ao longo das nossas vidas. Para comprovar um pouquinho, eu queria fazer uma provocação para vocês. Eu queria que vocês pensassem numa imagem de um lugar aconchegante. Quem quiser colocar no comentário, pode colocar no chat, né? Coloque aí um lugar aconchegante para vocês. O que seria um lugar aconchegante? Pensem um pouquinho e coloquem aí nos comentários. A Thalita tem acesso aos comentários. Se ela quiser printar alguns. Que lugar aconchegante a gente pode pensar? Pensaram um pouquinho? Pode passar para o próximo, Thalita. Beira de um lago, legal. Também acho um lugar bem aconchegante. Quem mais arriscou?
A praia. A Evelyn colocou a praia. Ótimo. Legal. Praia. Nesse tempo de pandemia, dá mais saudade dos lugares aconchegantes. Minha casa, meu ponto de paz e tranquilidade, a Larissa colocou. Ótimo, muito bom. A casa da mãe, a Sandra Eli colocou. Legal. Minha cama, a Paloma colocou. Podemos voltar, Thalita, por gentileza, para o próximo slide. A gente ficaria aqui a noite inteira elencando lugares aconchegantes, né? Porque para cada um, o lugar aconchegante é um lugar diferente, né? Agora a gente vai ver algumas das imagens, até que vocês falaram. Então, o conceito de aconchegante para cada um de nós, ele foi construído de acordo com as nossas vivências. Então, para algumas pessoas, o aconchegante é o sofá da casa, para outras vai ser a praia, para outras vai ser a cama, para outras vai ser o campo, né? Para outras vai ser dentro de um abraço bem gostoso, bem aconchegante. Para outras vai ser aquela casa da mãe, a casa da avó, que a gente frequentou como criança, né? Para outras vai ser uma comida especial que aconchega e que dá acalanto. Por que a gente fez essa experiência? Para comprovar que toda a nossa história de vida, ela vai estar, e os nossos conceitos, como a gente entende esses conceitos, eles vão estar constituídos, embasados de acordo com as nossas experiências, principalmente as nossas experiências afetivas, né, com relação a esse aprendizado. Pode passar, Thalita, por gentileza. E como que a gente consegue, como que a gente começa a constituir toda essa rede de conhecimento, toda essa estrutura? Como é que a gente começa a realizar aí as nossas tão preciosas sinapses que vai constituir os nossos aprendizados? A gente começa desde muito cedo. A gente começa desde 28 dias de vida, de embrião. Lá, quando a gente ainda é um mesencéfalo, né? A gente se constitui encéfalo caudal na construção desse sistema nervoso central. E a gente, desde muito pequenininho ali, de um embriãozinho, não chega nem a ser um feto ainda, a gente começa a constituir o nosso sistema nervoso central, que vai se desenvolvendo ao longo dos 9 meses de gestação. Né? Eu estou aqui no 8º mês. Então, o meu bebezinho aqui, e quanto mais ruguinhas diferentes do nosso rosto, no nosso cérebro é melhor. Significa que são mais experiências, que são mais sinapses, que é um cérebro mais ativo. Né? Então, desde embriãozinho, a gente começa a constituir esse sistema nervoso central e a gente vai continuar a constituir esse sistema nervoso, essas sinapses, essas redes neuronais de aprendizados ao longo de toda a nossa vida. Pode passar, Thalita, por gentileza. E o que é que influencia essas interações, essas redes? O meio. Né? O meio que a gente está inserido. A Solange não falou que a pessoa com deficiência, com relação ao meio, ela vai ser possibilitada a participar, a aprender, a interagir, ou ela vai ser impossibilitada, ou as suas participações vão ser minimizadas. Né? É um meio que tem que dar condições para que ela desenvolva aí todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente fala de ser humano, a gente fala de criança, a gente fala de estudante. Então, o desenvolvimento neurológico, ele vai ser, e das experiências, ele vai ser possibilitado como para todas as outras crianças. Então, a gente tem uma época de ouro aí, que é a primeira infância, em que os aprendizados, eles acontecem a todo vapor, e a gente tem um leque de possibilidades e desenvolvimento dessa rede, né, de desenvolvimento dessa árvore de neurônios que vão se conectando e vão formando aí novas redes e novas experiências que a gente usa para a vida inteira.
Então, o desenvolvimento nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, ele é fundamental. A gente forma essas novas sinapses que a gente vai usar para a vida toda. Então, a gente tem um desenho aí, que a gente consegue ver o neurônio se ligando ao outro neurônio, fazendo uma conexão, né? Esse fiozinho que conecta um neurônio ao outro, que a gente chama de... que tem a bainha de mielina, né? Que é uma capinha de um fio que envolve aí. Essa capinha, ela é uma capinha gordurosa, que é muito bacana quando a gente tem uma boa alimentação, uma boa noite de sono, que essa bainha de mielina, ela fica bem resistente, né? Bem produtiva, e essa ligação de um neurônio com o outro, esse transporte dessa informação, ele fica um pouco mais rápido e mais eficiente, né? Então, a gente consegue ver o neurôniozinho aí, a gente tem, assim, o axiônio, né? E a gente tem os dendritos, que são essas ramificações que se ligam, formando uma sinapse, né? E essa bainha que vai tratar da qualidade dessa informação. Então, quando a gente fala de desenho universal para aprendizagem, a gente trabalha com diversos meios de interação, com diversas possibilidades de interação, porque a gente entende que as sinapses produtivas, que serão valiosas para esse sistema nervoso central, são sinapses realizadas por diferentes lugares, por diferentes áreas desse cérebro. Por isso, eu preciso realmente estimular de diversa forma os estudantes. Eu não posso ficar apenas na estimulação auditiva e visual, que é o que a gente está utilizando aqui essa noite. Eu preciso utilizar outros tipos de estimulação para que essas ramificações, essas sinapses, elas aconteçam e a gente tem uma rede neuronal bem bacana para trabalhar os conhecimentos que serão nos oferecidos. Pode passar, Thalita. Então, aí, de acordo com o currículo da cidade, a gente tem as matrizes dos saberes, né? Eu não vou me ater a essa tela, é só para vocês saberem que na Prefeitura de São Paulo a gente trabalha dentro de uma diretriz de currículo, né? Que são as matrizes dos saberes. Pode passar, por gentileza. Essas matrizes, elas são pautadas na Carta de 2020. Então, aí a gente tem algumas questões que são globais, que são planetárias, em que a gente precisa se atentar quando a gente vai promover aí um aprendizado e quando a gente vai construir um projeto político-pedagógico, e são questões universais que precisam ser trabalhadas a nível escolar. Pode passar, por gentileza. E dentro, né, de todos esses itens aí que a gente viu, a gente tem a questão do bem-estar e da saúde, né, que é um assunto que precisa ser trabalhado dentro da agenda de 2020. Dentro da agenda de 2020, dentro do currículo da cidade, dentro do projeto pedagógico da escola no qual eu trabalho, foi elencado no ano de 2019 que um dos temas a serem trabalhados seria bem-estar e saúde. No conteúdo programático do terceiro ano do ensino fundamental, do ciclo de alfabetização, a gente tem como proposta a alimentação saudável, só para vocês entenderem lá do macro para o micro. Pode passar, Thalita, por gentileza. Então, dentro desses objetivos previstos para o ciclo de alfabetização terceiro ano, o conteúdo que tinha que ser trabalhado é alimentação equilibrada, o que tem nos alimentos. Você come comida de verdade? De onde vêm esses alimentos? Com o objetivo de levar os estudantes a reconhecer as origens dos alimentos, os benefícios para o organismo humano e alimentação saudável. Então, o que tem que ter nessa proposta, nesse conteúdo? Né? Tem que ter significado, tem que fazer parte de um contexto e tem que ultrapassar os muros da escola. Para a gente realmente ter um aprendizado efetivo aí dentro da proposta que já está dentro do currículo. Pode passar, Thalita, por gentileza. E aí é que entra os princípios do desenho universal para a aprendizagem. Qual que é o principal princípio do desenho universal para a aprendizagem?
é a prerrogativa de assegurar o direito de todos à educação, visando a acessibilidade e a remoção de barreiras para que o estudante possa acessar aquele conhecimento que está sendo oferecido. Então, nesse processo, pensando no acesso ao conhecimento, a organização e o planejamento das atividades de ensino, elas precisam possibilitar a inclusão de todos os estudantes. O estudante que tem dificuldade de aprendizagem, o estudante que possa ter uma deficiência, um transtorno global do desenvolvimento, que é o caso do TEA, transtorno do espectro autista, e as pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, quando eu falo de desenho universal, eu não estou falando dele exclusivamente para a pessoa com deficiência. Eu também estou falando da pessoa com deficiência. Eu falo de maior oportunidade de reconhecimento e de acesso a esse conhecimento para todos os estudantes que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, incluindo a pessoa com deficiência, incluindo as pessoas que têm dificuldades de aprendizado, incluindo as pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, é um aprendizado ao alcance de todos. Por isso... incluindo toda e qualquer característica, né, Dri? Exatamente. Por isso que o DUA tem como princípio uma educação inclusiva. Eu não posso pensar que o que eu estou oferecendo, alguns vão ter acesso a esse conhecimento que eu estou oferecendo, essa proposta, outros não vão conseguir acessar por algum motivo, e alguns vão aproveitar melhor essa proposta. Eu tenho que pensar que este conhecimento que eu estou oferecendo, cada um dentro da sua possibilidade, né, dentro das suas redes de conhecimento, dentro das suas experiências pessoais, vai acessar esse conhecimento de alguma forma. De alguma forma, esse conhecimento vai chegar. E como que a gente faz isso? Que tarefa difícil. Né? Vamos avançar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Pode passar, Thalita, por gentileza. Então, dentro dessa proposta que eu falei para vocês de alimentação saudável, que é um exemplo que eu estou trazendo dentre muitos outros que podem ser realizados dentro de uma sala de aula, a gente primeiro precisa de um planejamento. O planejamento das etapas é essencial para o sucesso desse trabalho. E uma outra coisa também que eu gostaria de dizer para vocês, nós professores, a gente realiza inúmeras experiências maravilhosas dentro da nossa sala de aula. Mas muitas vezes a gente não registra essas experiências. O registro é muito importante. Então, eu só consigo estar apresentando para vocês hoje aqui, porque, de certa forma, eu registrei todo este processo. Né? Não só fiz o planejamento de como seria, junto, claro, da minha coordenação pedagógica, dentro do projeto político-pedagógico da minha unidade, mas também eu registrei essas etapas. E aí eu tenho como comprovar cientificamente como é que o desenho universal e uma flexibilização da prática pedagógica unidos, né? O movimento da prática com o movimento da teoria, ele pode ser satisfatório no movimento de ensino-aprendizagem, porque eu tenho um registro, se torna um trabalho científico. Né? Muitas vezes, nós somos questionados enquanto professores, mas isso dá certo? Como que você comprova que o estudante ele estava assim e hoje ele está desta forma? Como que ele evoluiu no seu desenvolvimento? Como que ele evoluiu no seu processo de conhecimento, no seu processo de aprendizagem? Quando a gente registra, a gente consegue mensurar, né, esses ganhos e esses avanços. Então, as etapas foram o seguinte, né? O levantamento de conhecimentos prévios desses estudantes sobre o tema da alimentação saudável, pesquisa dos hábitos alimentares das famílias, então eles ficaram uma semana registrando os cardápios da família. Como que eles registraram, Adriana, se eles estão no processo de alfabetização? Da forma no qual eles conseguem registrar. Quem consegue desenhar, desenha. Quem consegue escrever, escreve. Quem quer recortar de figuras de revistas e colar, recorta e cola. Tinha um banco de palavras nesse cardápio, que a criança poderia lançar a mão desse banco de palavras, de arroz, feijão, carne, salada, de coisas que são do cotidiano da alimentação. Ela poderia ir lá, olhar nesse banco de palavras, utilizar esse banco de palavras para o registro. Ela poderia fotografar o prato de comida dela diariamente,
Então, as formas de registro é de acordo com a possibilidade de cada um. Depois desse cardápio registrado por uma semana, a gente fez a classificação dos alimentos. Quais eram os alimentos mais consumidos pela turma? E aí a gente entra na interdisciplinariedade. A gente já trabalhou aí as questões de ciências, a gente trabalhou as questões da alfabetização, agora a gente vai trabalhar com os gráficos. Vamos aprender a fazer a leitura desses gráficos. Diante dessa pirâmide, em que a gente aprendeu o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio, o que são sais minerais, a gente pôde perceber, né, quais são os alimentos que são mais consumidos na semana ou diariamente, alimentos que são os vilões, que no caso da turma são os doces e os refrigerantes, eram os vilões dessa alimentação, e como é que a gente poderia substituir esses alimentos? Então, a gente viu vídeos de várias receitas para ampliar esse repertório, né, das famílias. A gente fez os registros de algumas receitas e a gente fez a votação das receitas que a gente iria fazer em sala de aula, constituir um material para que a família pudesse aproveitar este material. É quando a gente sai dos muros da escola. Vocês não vão conseguir ler o cardápio porque ele está pequenininho, mas aqui eu vou ler o café da manhã para vocês, que está assim, ó, 3 biscoitos. Aí na terça-feira, 3 biscoitos. E os 3 biscoitos, eles vão até o domingo. Então eu queria saber de vocês, se vocês têm uma dica aí de quem pertence esse cardápio. Né? Se vocês sabem, no leque da educação especial, né, quais são as características, né, dos indivíduos que têm uma alimentação mais restrita, né, que às vezes têm hábitos alimentares que precisam ser parecidos todos os dias, uma dificuldade de flexibilização nesse comportamento, né? Como a gente não está ao vivo, a gente poderia ir escutando aí as opiniões. Mas aí eu estou falando do estudante com TEA, do estudante com transtorno do espectro autista, alfabetizado, ao mesmo tempo de todos os outros estudantes, e que registrou aí o seu cardápio. Por que eu dei ênfase neste cardápio? Né? Não por ele ser um estudante com TEA, mas para dizer para vocês a possibilidade de alfabetização também das pessoas com deficiência, dos estudantes com deficiência dentro do ciclo de alfabetização, junto com a turma. Como que a gente faz isso? Oferecendo as oportunidades, né? Trazendo a pessoa com deficiência como um ser em potencial, acreditando no conhecimento da pessoa com deficiência, acreditando nas experiências que a gente traz para a sala de aula, possibilitando a participação de todos. É dessa forma que a gente consegue, junto com o grupo, numa inclusão verdadeira, fazer com que todos aproveitem desses aprendizados que a gente tem no cotidiano. Pode passar, Thalita, por gentileza. E aí, o que eles escolheram fazer como primeira? A gente fez várias, né, receitas, mas eu vou trazer só uma, por conta do tempo. E uma que eles escolheram, brigadeiros, né, porque todo mundo adora um brigadeiro, né, uma grande parte das pessoas. Então, o brigadeiro como um doce, de uma forma mais saudável, e a gente escolheu o brigadeiro de batata doce. Então, a gente tem aí a receita. Claro, todos esses ingredientes, ou a maior parte deles, não eram do cotidiano dos estudantes. Então, enquanto professora, em conversa com a gestão, a gente disponibilizou esses ingredientes, né, de uma forma em que eles pudessem conhecer esses ingredientes, ter contato, e também uma forma de substituí-los caso a gente não tenha esses ingredientes em casa. Então, tem aí a fala da Nicole, de 8 anos, ela colocou assim, eu adoro brigadeiro e também batata doce. Será que fica bom brigadeiro de batata doce? Então, a gente foi colocar a mão na massa para ver se dava certo, né? Pode passar, Thalita, por favor. E aí, uma questão que é muito importante, quando a gente fala no ciclo de alfabetização, principalmente, a gente tem que contar que não vale apenas a gente mostrar o escrito, né? Não basta só imprensa, não basta só tinta. A gente também tem que ilustrar esse processo com figuras, porque quem não está lendo consegue acompanhar com figuras. E mais do que isso, quando eu antecipo, eu coloco a sequência da ação que eu vou fazer, essa sequência é muito importante para os estudantes com TEA e para os estudantes com deficiência intelectual.
porque eles conseguem visualizar todo esse processo, isso diminui a questão da ansiedade, dá uma segurança emocional, e antecipar faz parte de um processo de organização e estruturação do nosso cérebro também com relação ao aprendizado que a gente vai, a experiência que a gente vai passar, esse aprendizado que a gente vai estar adquirindo, que a gente vai passar por essa experiência. Então, é muito importante. Vocês percebem que é um simples cartaz em que foi impresso os ingredientes e o passo a passo para eles saberem como é que iria acontecer esse processo. Pode passar. E aí, a gente está falando da vida real, né? São 31 crianças, uma professora, né? E aí, a gente tem que fazer toda uma organização de autonomia. O estudante que ele não tem autonomia, que ele não é protagonista do processo, a gente não consegue fazer uma ação que precisa de tanta iniciativa dos próprios estudantes, né? Então, primeiro, a batata doce foi cozida, né? No caso, como a gente fez no período da manhã, eu já levei uma parte cozida e fria para que eles pudessem amassar, porque o que fosse cozido na escola ia demorar para esfriar. E eles fizeram todo esse processo de amassar a massa, de misturar os ingredientes, receberam uma quantidade de forminhas e eles tinham que dividir essa massa nessas forminhas, uma questão de proporcionalidade da matemática. Eu tinha que decidir se eu ia comer esses brigadeiros ou se eu ia levar para minha família experimentar, como que eu ia armazenar, como que eu ia higienizar esse ambiente antes de começar. Então, uma série de aprendizados constituídos para além da escrita de uma receita, para além de um conceito de alimentação saudável no meu currículo de ciências naturais. Né? Então, pode passar, Thalita, por gentileza. Ressalto para vocês não pintarem falta das crianças. Então, cada um se organizou de uma forma. Vocês estão vendo ali um que já está comendo, nem fez as bolinhas. O outro que está com cuidado, assim, para fazer as bolinhas todas do mesmo tamanho. Né? Mas vocês conseguem ver algo em comum entre eles. Né? Não sei se vocês perceberam, mas eles estão bem contentes em realizar essa atividade. Então, provavelmente, a ativação ali do meu cérebro reptiliano, que quando eu falo das redes afetivas, ele está bem acionado. Pode passar, por favor. E aí a gente consegue ver as crianças com deficiência no meio da turma? Só para curiosidade, tem 4 crianças com deficiência. Tem 3 com deficiência intelectual, nessa foto tem 2, e tem uma criança do espectro autista. Então, são uma sala de 31 crianças com 4 crianças com deficiência entre elas, e uma investigação. Na verdade, eu considerava 5, né, que elas estão juntas e misturadas. Esse é um processo inclusivo, todos fazendo as mesmas coisas de acordo com as suas possibilidades. Né? Então, todo mundo está participando. Pode passar, Thalita. E aí, quando eu articulo a neurociência com DUA, né, eu estimulo as várias áreas do cérebro, como eu já falei para vocês, provocando conexões neurais ricas e produtivas. Essa organização, o ensino, exige múltiplas formas de representação relacionadas ao conteúdo que serão ensinados, múltiplas propostas de ação articulada como se ensina, as diferentes maneiras de engajamento e por que e para que se ensina. Então, eu tenho que pensar nessas redes todas. Eu não posso só pensar em uma forma de apresentação e eu não posso só pensar em uma articulação de representação. Eu tenho que pensar em inúmeras propostas. Pode passar, por favor. E aí, só para finalizar, que a Thalita vai me apontando aí, mas acho que o nosso tempo também... falei para a Solange, a única questão é que eu sempre estouro o tempo. É quase que sempre. Que é uma outra proposta que também baseada no DUA, que vocês conseguem ter aí para a vida de vocês e para pensar na prática pedagógica de vocês, logo serão professores conosco aí na rede particular, na rede pública, e assim por diante, são as estações de aprendizagem. O que consiste as estações de aprendizagem? A gente trabalhar todos os conteúdos que estão dentro do currículo, dentro de estações.
né, de propostas diferenciadas, em que os alunos podem circular dentro dessas propostas no mesmo dia, organizando essas propostas, tendo autonomia de decidir também essas propostas, quais serão as propostas do dia. E, não sei se vocês conseguem ver nessa figura pequenininha, tem um cartazinho que ele tem por cor. Então, tem o vermelho, o laranja, o azul e o verdinho. Está um pouco pequeno, mas acho que dá para entender. Cada uma dessas propostas é uma estação. Então, uma é a estação de pintura de lendas indígenas, a outra, pirâmide alimentar de massinha, a outra, jogos matemáticos em dupla produtiva. Isso é importante, trabalhar em dupla, é muito importante. Um se comunicando com o outro, trocando experiência, falando de igual para igual, estudante para estudante. Essa linguagem chega e o aprendizado é efetivo, porque quem sabe está repetindo e está estruturando o seu aprendizado. Quem ainda está em construção está tendo o apoio de um colega e está escutando uma linguagem acessível a ele. E a leitura e indicações literárias. Então, dentro deste leque, qual era a indicação? Em grupos, né? Em grupos, os 31 alunos são separados, cada grupo vai organizar, abrir o armário da professora, pegar o material, descer para buscar material, procurar a diretoria, a secretaria, se o material não estiver lá, se tiver que pegar no almoxarifado, organizar a sua estação de aprendizado. Começa na estação, dê um tempo, muda para outra estação. E aí vai ticando no papelzinho as cores das estações que eu já passei. Aí, no final do dia, eu já consegui participar de todas as propostas. Essa é a ideia da estação. Pode passar, Thalita. E aí vocês estão vendo na primeira foto, né, eles estão com as massinhas aí com o livro de ciências, organizando a pirâmide alimentar. Aí a proposta que é feita, o que eles construírem fica, o próximo grupo vem e constrói, tem que respeitar o que foi construído pelo primeiro grupo e tem que agregar a construção do primeiro grupo, e assim por diante, que são 5 grupos, 6 grupos, dependendo do número de estações. Sempre a avaliação, eles já sabem qual é a avaliação está em torno da organização, da construção pedagógica, né, do que eles produzirem, da colaboração com um colega. Então, se eu deixo, de repente, meu colega de lado, que está com uma dificuldade, sigo fazendo o meu trabalho, a avaliação desse grupo no quesito colaboração já não vai ser a mesma do grupo que caminhou junto, que estava todo mundo se escutando, um ajudando o outro. Ok? E a questão também, que a gente fala, nossa, mas tudo isso vai virar uma bagunça, como que eles estão saindo do lugar? E a indisciplina, tudo muito bem conversado. Eles são responsáveis pelas ações. Né? É um trabalho coletivo, não é um trabalho da professora, é um trabalho do grupo. Então, se alguém extrapolar, se alguém, de repente, não conseguir respeitar o outro, ou criar algum conflito, o próprio grupo vai resolver essa questão. Porque também a questão da organização faz parte da avaliação total da nota que esse grupo vai ter na realização dessa proposta. Então, um vai contribuindo com o outro. Olha, eu acho que você está falando muito alto. Olha, eu acho que você saiu muito do lugar. Olha, você pegou material que é do outro. Ó, você não concluiu sua atividade. Então, entre eles, também tem essa organização. E o professor circulando. Vale dizer, né, que o estudante com transtorno do espectro autista dessa turma, ele tem bastante dificuldade com ruído. Então, algo que a turma tinha que prestar bastante atenção é no tom da voz. Né? Se aumentasse muito o tom da voz, provavelmente ele iria se desorganizar. E essa desorganização, para ele retornar a se organizar novamente, emocionalmente, se reestruturar, iria demorar 30, 40 minutos. Né? E eles já sabiam que esse choro de 30, 40 minutos era um choro alto, era um choro ruidoso, que incomoda. Então, passou um pouquinho do limite, percebeu que já incomodou, eles mesmos se comunicavam, ó, gente, vamos falar mais baixo, olha, gente, fulano vai ficar nervoso, vamos diminuir. E isso, automaticamente, com o tempo, né, vai ficando assim como que um acordo de convivência, né, como um contrato de convivência que vai se constituindo nas relações. Nada de, fui para fora, chama a mãe. Não, é uma construção que depende da gente ali. É uma construção que vai ser prazerosa para o nosso trabalho.
Vocês acham que eles vão querer perder as estações de aprendizagem? Eles amavam. Né? Toda semana tinha um dia de estação. Então, eles preservavam para que essa vivência acontecesse sempre da melhor forma possível. Pode passar, Thalita, por favor. Uma outra proposta, só para vocês terem como exemplo, né? Que oração, uso do relógio, tabuada do 5, que é um conteúdo também do terceiro ano, a troca de ideias, que é complementar textos, que faz parte da alfabetização, o mercado, que trabalha o sistema monetário, também um outro conteúdo, as operações matemáticas, e a dama, que é para a gente realmente trabalhar o lobo frontal, aqui, ó, essa parte das funções executivas superiores, que são tão complexas no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, e às vezes na pessoa com autismo. Né? Então, quando eu falo de dama, eu estou usando estratégia, planejamento da ação, dessas funções executivas, e a convivência. Né? Vocês percebem que tem 3 de um lado e 3 do outro? Cada jogada, eles precisam acordar essa jogada entre eles. Não é que cada um joga uma vez, eles jogam juntos. Né? Então, um jogo tão simples, né? Se a gente for pensar aí que é viável para todo mundo, até fazer de sucata, o quanto que ele pode desenvolver. Pode passar, Thalita, por favor. Mais algumas fotos das estações, vocês estão vendo o mercado, né, com o dinheirinho aí, a parte das horas, com o apoio de um relógio de madeira. Então, tudo isso, quando a gente faz um planejamento, quando a gente coloca essas propostas, esses projetos no papel e a gente leva para a nossa gestão, a gente tem como justificar a compra também dos materiais que serão disponibilizados para essas propostas. Pode passar, Thalita. E aí, o que eu queria, para finalizar, dizer para vocês, né, que toda essa rede do desenho universal para aprendizagem, junto com a neurociência, toda essa comprovação científica da estimulação de diferentes partes do nosso cérebro, o que ela proporciona? Primeiro, o desenvolvimento da teoria da mente, que é quando a criança começa a ter a compreensão de si e do outro, quanto seres diferentes, né, que têm pensamentos diferentes, desejos diferentes, sentimentos e crenças que podem diferenciar um dos outros. Então, para uma convivência bacana, para uma convivência mais saudável, né, e para se tornarem adultos menos preconceituosos, é muito importante que eles façam esse desenvolvimento da teoria da mente, né, que consiga compreender que o outro pensa diferente dele desde muito pequeno. Né? Então, além dos conteúdos escolares, quando a gente trabalha lá com o conceito do DUA, a experiência das estações de aprendizagem, a gente tem desenvolvido a teoria da mente, que é algo que se desenvolve aí ao longo da infância. E a metacognição, né? A metacognição e a teoria da mente são 2 atributos do sulco temporal superior, uma área do nosso cérebro que, na questão dos autistas, das crianças com TEA, ela é menor irrigada. Então, eles têm uma dificuldade maior de percepção dessas 2 questões ao longo de sua vida. Eles precisam trabalhar essas questões. Elas não serão aprendidas sem serem trabalhadas. Elas precisam ser trabalhadas para que eles se constituam, para que eles percebam o outro, para que eles percebam as emoções dos outros e as suas próprias emoções. E a metacognição, né, que se refere à habilidade de refletir sobre uma determinada tarefa, que pode ser ler, calcular, pensar, tomar uma decisão e relacionar o melhor método para resolver essa tarefa. Então, quando eu passo pelas estações, eu tenho diversas tarefas no mesmo dia, com diferentes objetivos, eu desenvolvo bastante a questão da metacognição, porque eu tenho que criar estratégias para cada uma delas. Uma outra questão que desenvolve bastante as crianças com deficiência, porque aí eu estou desenvolvendo as funções executivas superiores, eu saio da questão de coisas concretas, vou para a abstração, né, o que é uma tarefa que precisa ir ser sempre fortalecida, principalmente para a questão da deficiência intelectual, e para a questão do TEA, a flexibilidade de comportamento, que é mudar, né? O estudante com TEA, ele tem dificuldade de mudar de rotina, ele tem dificuldade de mudar de um espaço para o outro, de uma proposta para outra, porque ele tem que replanejar e recalcular toda a estratégia que ele vai usar para ele conseguir concluir aquela tarefa, ou para resolver aquele conflito, né? O que para eles é extremamente
difícil, é desgaste, né? Desgasta bastante, né? Então, isso acontecendo por diversas vezes, pelo menos uma vez por semana, ele tem aí a possibilidade de desenvolver a questão da metacognição. Pode passar? É para todos, gente. Eu estou dando uma ênfase nessas questões, mas é para todos. Só para finalizar, é um clube da leitura, em que eles levam para casa as possibilidades de leitura, fazem uma proposta artística e apresentam na segunda-feira, e aí eles colocam um post-it indicando o livro que eles escolheram ou não, né? Se eles indicam para um colega ou não. E aí, mais uma vez, eu entro com a questão do vínculo, né? Porque tem ali um post-it que está em destaque, que está escrito assim: nós indicamos o livro Dom Quixote para a nossa amiga, professora Adriana. Aí tá, Carol e Ana. Então, essa questão de estar junto, né, fazer parte desse processo. Eu não estou fora do processo, assistindo o processo de aprendizado dos estudantes. Eu estou junto com eles, mediando. Né, e a gente tem um pouquinho aí da questão da interação, né, Vygotsky é uma mediação, né, da onde ele está para onde ele quer chegar, onde ele precisa chegar. Então, a gente atravessa essa ponte juntos de mão dada, mediando essa construção de conhecimento, de mão dadas na construção, em busca do desenvolvimento, em busca de um aprendizado efetivo. Pode passar, Thalita? E, por fim, uma outra questão que é extremamente importante e relevante, principalmente no caso de salas com estudantes com TEA, a gente precisa antecipar e ter noção do tempo. Isso é um apoio emocional. Então, esses pictogramas, essas figuras, elas representam as aulas que vão ter. Português, matemática, aí tem ali recreio, aí tem informática, português de novo, tem a saída, que é o almoço, né? No caso dos estudantes da manhã. E, então, dizer para ele o que vai acontecer, o que já passou e o que vai acontecer, traz para ele essa condição de apoio emocional que é tão importante. Também desenvolve noção de tempo, né? A noção de tempo, estrutura o pensamento para todos os estudantes. Eu estou trazendo aqui que é essencial para o estudante com TEA, mas contribui para todos. E essas duas figurinhas que tem aí, ok, né? Que é um emoji e um emoji que não está muito ok, é o que eu utilizava para demonstrar quando o barulho estava excessivo ou quando a organização estava virando uma desorganização, para que eles pudessem se reorganizar, se reestruturar, diminuir o volume, justamente porque o estudante com TEA da turma, todas as vezes que eu subia o tom da minha voz, ele entendia que um conflito estava acontecendo e isso desorganizava muito. Então, o nosso combinado era que subir o tom da professora não iria acontecer. Então, todas as vezes que ela precisasse falar com alguém, ou ela chegaria perto desse alguém e conversaria em particular, e quando fosse com a turma, a gente ia usar os pictogramas, as figurinhas, para nortear esse clima, né, esse comportamento, essa convivência e construção da turma. Pode passar? Então, só assim, para vocês saberem o conceito de flexibilização, que é o tema da palestra, né? A gente, na educação especial, a gente tem um pouco mais, mas esses 3 itens, esses 3 conceitos que estão sempre nos acompanhando, que é adequação, adaptação e flexibilização, e todo mundo fica muito na dúvida. Eu estou flexibilizando, eu estou adaptando, né? Eu estou fazendo uma adequação curricular, o que é o tema correto, como é que eu utilizo. Então, bem rapidamente, que só esses 3 dariam mais uma live, mas rapidamente, né? Quando eu falo em adequação, eu estou falando, né, em agir sobre algo, que normalmente é o currículo, para alguém, que consiste em realizar e alterar, modificar completamente a tarefa, né, que está sendo elaborada para a turma em prol do estudante com deficiência ou com uma dificuldade de aprendizado. Então, eu modifico, né? A criança está fazendo uma coisa, os demais alunos estão fazendo uma proposta, e a criança com deficiência está fazendo uma outra proposta que não tem a ver com a turma. Isso, de fato, às vezes é necessário quando eu quero desenvolver alguma habilidade que aquele estudante não tem, mas se eu manter o estudante com deficiência fazendo algo diferente da turma o tempo todo, ele não vai estar no contexto da turma, ele não vai estar incluído, ele não vai fazer parte do currículo. Ele vai estar sempre com algo diferente do que a turma dele está fazendo. Infelizmente, muitas vezes,
essa ação, ela vai desmotivar o estudante. Ela não vai estar de acordo com a idade série. Então, de repente, eu estou no 7º ano trabalhando planetas e eu pego uma letra A com um aviãozinho para o estudante pintar porque ele não está alfabetizado. Ele está totalmente fora do contexto da turma, totalmente fora do contexto da idade série dele. Então, o que eu preciso organizar? Se eu estou trabalhando planetas, o que é que dentro de planetas eu consigo trabalhar o foco de alfabetização? Eu não posso trocar a atividade dele completamente. Todo mundo está trabalhando matemática, eu estou lá trabalhando uma pintura de um desenho. Não é uma adequação. É a gente, de repente, fazer aí uma proposta que não tem muito significado para esse estudante e que, ao longo do tempo, vai acarretar que ele não vai aprender no contexto da turma, ele não vai ter as mesmas possibilidades de aprendizado, e aí a gente vai falar que ele não pode se alfabetizar, ou que ele não é capaz de desenvolver aí, junto com o currículo idade série. Na verdade, às vezes, a estratégia que a gente está utilizando não está contribuindo para o seu desenvolvimento acadêmico e intelectual. A adaptação, ela consiste em adaptar algum objeto para o uso desse estudante. Então, por exemplo, eu posso precisar de um engrossador de lápis, eu posso adaptar uma tesoura, eu posso ter que fazer uma adaptação de uma cadeira, de um material, de repente ele tem uma baixa visão, eu tenho que ampliar esse material com uma fonte maior, eu tenho que pôr um contraste, né? Se ele, de repente, eu coloco uma folha branca numa mesa branca, e a pessoa tem uma baixa visão, para ele não vai saber onde começa e termina a folha. Eu vou ter que fazer uma barra, um barrado nessa folha com durex colorido de outra cor, ou com uma fita, ou pintar. Eu vou ter que pôr um contraste, vou ter que usar um plano inclinado, para que ele fique mais próximo da visão do caderno. Eu vou ter que fazer uma adaptação aí para que ele corresponda melhor às propostas que eu estou investindo. E a flexibilização, que é o que a gente trabalhou hoje, né, que diz respeito à mudança de estratégias. Né? Então, diante da minha prática pedagógica, eu não vou mudar o meu planejamento, o meu currículo, ele vai ser igual para todo mundo. Né? Mas o que eu vou me ater? Eu vou me ater às estratégias diferentes. Dependendo da minha variação de estratégias pedagógicas, eu tenho uma melhor possibilidade de oferecer e de proporcionar uma aprendizagem para todos. Então, a flexibilização é o conceito que a gente trabalha no momento, tanto na educação especial, né, como na educação, na perspectiva da educação inclusiva. Pode passar, por favor? Então, eu coloquei esse livro, né, que é um livro de coletivo de professores da rede pública, em que a gente trabalha aí no âmbito da educação especial. São vários artigos que vai falar sobre o mundo do trabalho, sobre o conceito da pessoa com deficiência, sobre atendimento educacional especializado, mas também um artigo que eu escrevi sobre essa prática baseada no DUA, está presente nesse livro, ele está online, pode baixar, dar uma olhadinha no artigo, que vai estar explicando um pouquinho melhor, teoricamente, o que é o desenho universal, o que é a flexibilização da prática, e vocês vão entender um pouquinho melhor desse processo para quem tiver vontade aí de aprofundamento. Tá bom? Pode passar. Essa aí é a turma, né? Para vocês conhecerem um pouquinho, peço mais uma vez para vocês não printarem. E vocês percebem aí que cada um tem seu jeito, né? Cada um fez uma pose, cada um está no lugar. A gente não tem salas homogêneas, crianças iguais, aluno ideal. A gente tem crianças reais, né, com questões particulares, individuais de cada um, com muito potencial de aprendizado, todas elas, e a gente precisa saber qual é o estilo de aprendizagem desses alunos, o que é que os cativa, o que é que os levam a entrar lá no primeiro ano da escola, com um caderninho, com um lápis, doidos para aprender a ler e escrever, como que eu vou usar esse caderno, quando que eu vou usar o caderno. E aí, às vezes, a gente se depara com eles ao longo do processo do ensino fundamental, desmotivados, evadindo, sem querer ir para a escola, ou mesmo sem querer realizar as propostas. Então, o que leva a essa mudança, né? Esse engajamento? Então, fica aí esse questionamento. Vocês percebem aí que eles estão felizes, estão
livres, estão sendo respeitados nas suas subjetividades, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento, cada um aprende de uma forma e em um tempo diferente. Então, eu e a Solange, a gente deseja que vocês possam usufruir desse aprendizado de hoje, né? E a gente fica aberto aí para as perguntas. Não sei o tempo aí que a Thalita tem para nós, mas a gente fica aberta às perguntas. E é isso, a gente agradece, né? Tem um contato, quem quiser entrar em contato, perguntar, saber um pouquinho, tem um contato. O meu contato aí que é adriana.gomes.educacau@gmail.com. Agradeço, professoras, a fala de vocês. Foi com a palavra certa para dizer, foi de uma riqueza de conhecimento sobre a questão que até eu, né, vou confessar que não tinha tanto, porque quando eu me formei, eu ainda não era trabalhado, né, muito essa questão da educação especial, hoje que ela está muito mais vigente, né, muito mais visível para ser trabalhada e estudada. Então, para a gente foi de grande riqueza, não só para os professores que estão assistindo, para os alunos, para todo mundo aqui. E durante a apresentação de vocês, as pessoas fizeram bastante comentário, algumas dúvidas, algumas perguntas, né? Eu vou passar por ordem aqui, estou procurando, vou colocar aqui para vocês. Teve uma pergunta, primeiramente, da professora Regina, né? Vou colocar aqui para apresentar, para todo mundo ver, só um pouquinho. Vai aparecer daqui a pouquinho. Aparece. Agora que eu tive acesso ao chat, eu estava no outro chat, no privado. Agora que eu vi que tem duas perguntas. É o chat do YouTube. A Tá. professora Regina, né, ela é do nosso curso, ela são professoras que também acabam trabalhando um pouco com a questão da educação especial nas disciplinas, né? Então, ela pergunta, falando para você, né, um pouco da prática da instituição, onde você atua como professora, quais foram as barreiras mais difíceis que você teve, né, e que já foram superadas entre vocês na escola. Era, na verdade, até a mesma pergunta que eu ia fazer para vocês, né, relacionada a essa questão, porque é um trabalho de tanta qualidade que você apresentou e aí você fica curiosa para saber se na parte da escola, da coordenação ali, se o quanto de apoio você teve. E aí ela continua, e quais vocês podem citar que ainda precisa acontecer, no caso de ajuda, né? Então, você pode ir respondendo isso, aí eu já coloco a próxima para você depois responder. Tá. Então, as questões das barreiras, as principais são as atitudinais, né? No campo da educação especial, a gente fala de barreira comunicacional, barreira de aprendizado, barreira arquitetônica, porém, as barreiras atitudinais, elas são as mais complexas da gente transpor. É claro que você precisa organizar a sua prática pedagógica e dizer ao coletivo, né, o que está acontecendo, porque de repente você está numa proposta das estações de aprendizagem, vamos supor, e as crianças estão fazendo troca, está todo mundo andando pela sala, se organizando, ou guardando e construindo as estações. Também guardam todas as estações que são montadas. Pode passar um coordenador, se ele não tem clareza da proposta que está acontecendo naquele espaço, e falar assim, nossa, professora Adriana, o que está acontecendo com a sua turma hoje? Né? Está todo mundo em pé, está todo mundo mexendo nos seus armários, o que é isso? Então, a concepção de educação, né, e a proposta que está sendo lançada, ela precisa estar bem clara dentro dos meus planejamentos, dos meus objetivos. E é claro que a equipe como um todo, eles não precisam todo mundo fazer a mesma coisa e concordar, e seria muito bacana se a gente conseguisse atingir a todos. Às vezes a gente consegue fazer com o professor do mesma turma, né, fazer uma proposta de troca. Eu já trabalhei em centro de educação infantil em que o CI inteiro fazia essa proposta de estação de aprendizagem no brincar.
que era maravilhoso, as crianças ficavam livres no corredor para escolher as propostas das salas. Mas no ensino fundamental, eu consigo organizar, dependendo da turma que eu pego, com um grupo de professores do mesmo ano, ciclo. Né? Mas, assim, as barreiras principais são atitudinais. De repente, esse trabalho ser visto não como um trabalho que proporciona autonomia, mas como um trabalho que, de repente, pode... é indisciplina, é bagunça, é desorganização. Então, precisa ser bem claro, e o que nos ajuda, a teoria. Por isso que o trabalho é todo embasado na teoria. E todos registrado para que, de repente... Isso não acontece, a gente tem na escola pública uma liberdade de trabalho muito grande, isso é muito bom, é um dos grandes benefícios da escola pública, mas a gente precisa dizer o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e quais os resultados que a gente conseguiu nesse trabalho. Então, registrar e ter aí um embasamento teórico de bastante clareza, eu diria. Certeza. Muito obrigada. Acho que esclareceu um pouquinho o que a Regina queria te perguntar. Aí só um comentário, a professora Sandra colocando que a experiência que você apresentou é muito significativa, né, nota 10. A professora Regina comentou depois novamente, né, que essa proposta que você apresentou, de todos, inclusive, né, os alunos de inclusão, trabalhando, fazendo a mesma coisa, de acordo com as suas possibilidades, né? A professora Eliene também comentou, vou colocar aqui o comentário dela, interessante pensar que não há a separação, são todos juntos, comentaram bastante isso. E uma aluna nossa, que é do programa do Residência, a aluna Selimar, colocou, né, inclusão e não segregação, né, isso que é importante. E a professora Karina fez uma pergunta, que é do Residência também, estou colocando aí. Ela colocou, na verdade, um elogio, depois agradeceu o trabalho e depois ela fez uma pergunta. Na verdade, a professora fez um comentário que alguns ficaram com uma dúvida, né? A Karina fez essa pergunta, na verdade, aí depois eu coloco a outra. Professora Adriana, você acha que o cérebro registra melhor quando se vê visualmente ou aquilo que se ouve? Ou seja, com a audição, o cérebro da criança ocorre um melhor registro? Não sei se você conseguiu compreender a pergunta. Karina, o que eu te aconselho, você lê um pouquinho sobre os estilos de aprendizagem. Então, não tem como a gente definir qual é o estilo, cada um tem um estilo. Então, há pessoas que, quando visualiza, conseguem registrar melhor, há pessoas que, quando escutam, conseguem ter melhor acesso a esse aprendizado, e tem pessoas que precisam mexer, fazer, cheirar, sentir. Né? A minha especialização é em deficiência múltipla e surda-cegueira. Então, são pessoas que são privadas tanto da visão quanto da audição. Então, para elas precisam sentir o cheiro, sentir textura, a temperatura. Então, o sentir, o tato, é o principal veículo de aprendizado para as pessoas com surda-cegueira e deficiência múltipla. Então, a gente precisa saber qual é o canal de comunicação. Daria mais aí, né, Sol? Várias lives, né, para a gente falar sobre as matrizes de comunicação, canal de comunicação, os estilos de aprendizagem. Então, não tem como a gente saber, assim, cada criança é única. Teve uma pergunta, como que você consegue saber, né, o que cada criança necessita? Realmente você fazer as observações e escutar o estudante, né? Qual é a sua dificuldade? Como você se sente melhor? Dessa forma ou dessa forma? Não tem como a gente saber sem ser por eles. Eles que vão nos dar os caminhos. Se a gente não tem, por isso que eu falei para vocês que a aula precisa ser dialógica, precisa ser participativa, eles precisam estar envolvidos no processo. Se ninguém fala nessa aula, né, nessa proposta, e eles só copiam, eles só realizam uma proposta de registro, fica muito difícil a gente saber. Agora, conforme eles vão andando, você vai andando pela sala, você vai percebendo onde surgiu dúvida, onde surgiu dificuldade.
né? Aí eu não sei lidar muito bem com um trabalho em grupo, o outro, eu não gosto de mexer na massinha porque isso para mim não é legal, o outro ama uma tinta, né? O outro gosta muito de uma expressão artística, o outro adora falar lá na frente para fazer uma leitura, então a gente vai percebendo ao longo dos vínculos aí quais são os estilos de aprendizagem. E para além dos estilos, né, a gente há de considerar que as pesquisas também mostram, tem lá o pesquisador William, né, Dri, que fala que quando você ensina, né, quase 100% de chance do registro desse aprendizado, né? Então, eles realmente precisam, né, estar nessa plena interação com os colegas, para que eles possam também pôr à prova, né, esse aprendizado, né? Ter a oportunidade de registrar efetivamente esse aprendizado. Exatamente. E a gente vai, ao longo dos estudos, percebendo que os autores, eles já trazem isso como um estudo fechado. Por um exemplo, a pirâmide alimentar que eles fizeram de massinha foi o grupo de sala em sala com a pirâmide explicar para as outras turmas, que é um jeito da gente conseguir revisitar esse conhecimento, né, que não é tranquilo para as crianças de terceiro ano saberem a classificação dos alimentos em lipídios, carboidratos, proteínas e sais minerais. Né? É um conceito. E eles foram explicando nas turmas, levando as receitas para as turmas. Então, todas as vezes que se repete, né, é possível da gente adquirir mais conhecimento. Entendi. Aí a professora Eliane pediu para você falar um pouquinho essa questão que você comentou em algum momento da sua fala sobre cérebro reptiliano. Isso, que é o nosso cérebro mais primitivo, né, das redes afetivas, dos nossos desejos, das nossas questões mais, assim, instintivas, vamos pensar assim, né, então, é lá que a gente trabalha um pouquinho com as nossas emoções. Enquanto aqui, nosso lobo frontal, ele vai organizar o planejamento das ações e vai ser mais racional, o nosso cérebro reptiliano, ele vai trazer um pouquinho mais os nossos instintos, os nossos gostos, das nossas vontades, né? Então, a gente precisa trabalhar com toda essa articulação. Certo. A professora Eliane pediu para a Solange falar um pouquinho das escolas exclusivas, prós e contras, fazer um pequeno comentário, professora Solange. Tá. Então, o que a gente acredita, né, como professor de educação especial, né, como atuante aí na rede pública municipal? A gente acredita que na escola inclusiva para todos, né, em que eles estejam junto com todos os outros alunos, né, para que eles possam viver essa interação, também ter a interação com esses modelos de comportamento, para que eles possam se apropriar dessa convivência e também para os alunos que não são deficientes, também aprender a interagir, né, e a respeitar a diversidade, né? Porque a gente entende que só assim eles vão reconhecendo como colegas também, dentro dessa mesma faixa etária, um colega de turma, apenas mais um dentro dessa turma, né? E, claro, né, considerando as características que cada um apresenta. Então, a gente entende que nessa interação todos ganham, né? A gente precisa olhar, sim, as características de cada aluno para proporcionar a cada aluno aquilo que realmente vai ajudar nesse processo de aprendizagem, né, no avanço desse desenvolvimento, mas a gente acredita que eles estando dentro da escola regular, na sala regular, o que a gente precisa lutar sempre é por melhores condições para esses alunos, né? O que eles de fato necessitam. Porque também nem todo aluno com deficiência, autismo, né, transtorno global, precisa de algum tipo de atendimento diferenciado, não. Muitos não precisam. O que eles precisam é que eles, de fato, reconheçam eles como parte da turma, né, como um aluno da turma,
e o que é preciso para garantir o aprendizado desse aluno, como é importante garantir para todos os outros alunos dessa turma. Adriana, quer completar? Eu acho que completa um pouquinho com a pergunta da Paloma aqui, né? Qual a maior dificuldade que você teve na aula? Não seria nem a maior dificuldade. Acho que a dificuldade é porque a gente está no dia a dia com estudantes que estão em formação. Eles estão em formação de juízo moral, informação de autonomia, informação de desenvolvimento, da teoria da mente, da metacognição. Então, é claro que é desafiador, é a vida real, é como ela é. Então, a gente tem crianças diferentes, situações socioeconômicas, com diferentes questões que elas trazem questões, às vezes, de dificuldades emocionais, de passar necessidades financeiras mesmo, né, de serem desprovidas aí do mínimo, às vezes, né. Então, essas dificuldades, elas são grandes, porque às vezes você está oferecendo ali algo e a criança está com a cabeça em outra questão, e para ela, no momento, de fato, ali está sendo muito relevante, ela não consegue dar essa energia que é necessária para o aprendizado, né? Então, de fato, essa é uma questão muito relevante. E uma outra questão, que alguma professora colocou aqui no chat, eu não vou lembrar, é que quem se beneficia da educação inclusiva, né? Então, quando eu falo assim, estudante da inclusão, ele não é só o estudante da inclusão, ele é o estudante com deficiência, ele não é o estudante especial. Especiais são todos os meus estudantes. Cada um tem uma característica, cada um tem uma necessidade diferente. Ele é um estudante que ele está ali como os outros para participar das mesmas oportunidades. E quem que se beneficia da educação inclusiva? Todos os estudantes. Todos. Aquele que consegue diminuir um pouquinho o seu tom de voz para poder incluir o que aquele que não consegue ter um barulho muito grande na sala, porque ou constitui essa característica de ter uma hiperacusia, ele escuta até 7 vezes mais, né? Então, para ele, o ruído não é porque ele não quer, não é porque ele não dá conta, ou porque ele, de repente, está fazendo uma birra, ele está se desorganizando porque ele quer. Faz parte da constituição do cérebro dele. Faz parte de uma das características que o constitui dentro do transtorno do espectro autista. Então, quando eu consigo respeitar essa diferença, eu também estou me constituindo enquanto ser humano melhor, né, que respeita essa diversidade. Então, se beneficia da educação inclusiva todos os estudantes, não só os estudantes com deficiência. Com certeza, essas crianças que convivem com os estudantes com deficiência serão seres humanos melhores, não discriminarão como nós, que não tivemos essa oportunidade, muitas vezes fazemos, e às vezes a gente faz sem perceber. A gente discrimina, achando que não está discriminando. É melhor para ele não ir na excursão. Né? Ele pode se cansar, o que ele vai fazer lá? É melhor para ele uma escola especial, porque ele vai ter mais atenção. É melhor para quem? Perguntou para a pessoa com deficiência o que ela deseja? Né? Existem aí mercados especiais, hospitais especiais, por que a pessoa com deficiência tem que ser segregada sempre? Né? O que ela precisa, o que ela tem direito, né? Que é um direito subjetivo de todo mundo. E a gente não pode negar esse direito. Então, só lembrando, a pessoa com deficiência não é pessoa com necessidades especiais e não é uma criança da inclusão. Né? Então, a gente nunca fala, eu tenho 34 mais 1, tenho 35 mais... Não, a gente tem 35 estudantes. Eu só coloquei a ênfase nos 4 estudantes com deficiência no final, não sei se vocês repararam, porque justamente eu não queria que eles estivessem diferenciados dentro da minha apresentação. Eles estão juntos. Algumas estratégias que lançar mão para que eles sejam incluídos verdadeiramente, eu tenho que lançar mão de algumas estratégias. Mas eles estão juntos de todas as propostas. Muito bom, professora. Aí eu acho que vai até dialoga com a pergunta que esse aluno fez. Você acabou meio que respondendo isso, né? Como uma criança que tem autismo e fica agressiva quando tem uma crise, como nós devemos agir?
cada criança ela é única, né? Então a gente não tem como responder pelo autismo de uma forma global. Então a gente precisa saber como foi o dia dessa criança, se a gente antecipou o que a gente está fazendo, se é preciso que de repente ela respire, né? Dê uma volta e retorne. Dá para fazer uns combinados. Tem o termômetro das emoções, que a criança consegue dizer para a gente se ela está ficando desorganizada, irritada ou não. E aí a gente antecipa. Ela vai trazer sinais, né? Então, conhecendo, antecipando esses sinais, a gente consegue evitar muito dessas desorganizações. Se ela acontecer, a gente tem que investigar por que ela está acontecendo. E aí a gente tem que antecipar e tem que agir, né, nessa raiz dessa questão. O que é que acontece? Senão a desorganização ela vai se repetir, ela vai aumentar, e a gente vai ter aí, sim, percursos difíceis dentro da proposta do dia, né? Dentro da sala de aula. Então, quando alguma coisa acontece, que desorganiza e que a gente precisa, que a gente fala que eu tô com uma situação, e a criança ela se desorganiza, joga tudo, não consegue realizar a proposta, o que está acontecendo? O que está por detrás disso? Eu estou antecipando? Né? O ruído está demais? Ela está localizada num lugar da sala que ela consegue prestar atenção ou não? Essa família está contribuindo? Ela tem dormido à noite? A gente precisa investigar quais são as questões e agir junto, parceria, escola, família, o estudante com deficiência da escola inteira. Às vezes a gente precisa de apoio, a gente precisa de estar uma rede de proteção, às vezes falar com a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança para saber o que é que tem acontecido, né? Ela não está assim gratuitamente, alguma questão está acontecendo. Claro que a gente precisa, né, buscar conhecer, né, esse aluno, garantir aquilo que a Adriana já falou, né, que é a questão de garantir primeiro um canal de comunicação desse aluno, a rotina, uma rotina que, de fato, consiga comunicar, seja com materiais concretos, seja com figuras, com fotos, em qual nível de comunicação esse aluno está, eu antecipo para ele, né? Eu consigo conhecer esse aluno, né? Se eu não avançar nisso também, ele permanece na sala e eu não avanço nessas questões, eu também não estou garantindo a esse aluno o direito, de fato, de aprendizado, de estar na escola. Né? E a Adriana até falou, né, que os autistas ouvem 7 vezes mais, né, que a gente sabe disso. Mas, gente, quando eles chegam na escola, eles chegam com uma sensibilidade muito, muito grande. Mas, no decorrer do trabalho, isso vai se modificando e a gente tem alunos que, quando chega na escola, não consegue permanecer no intervalo, não consegue ir de uma sala para outra nas atividades. Isso sendo trabalhado e ele permanecendo ali, né, também vai diminuindo essa sensibilidade auditiva, né? Quando a gente vai antecipando, principalmente quando vai mudar de sala, né, eles começam a reagir muito melhor e aceitar. Conhecer mesmo esses princípios básicos da educação especial. Né? A gente está dizendo isso para os alunos, né, com deficiência, mas isso também vale para muitos alunos com características muito diferenciadas. Sim. Na dúvida, o que você faria com estudantes sem deficiência? Né? Então, um exemplo disso que a Solange falou, esse estudante que eu relatei para vocês da turma, ele já estava habituado a descer as escadas e ser o primeiro a pegar o almoço. Então, as tias que ficavam lá servindo o almoço já pegavam o prato e dava para ele não pegava fila. Então, na minha primeira observação, eu já falei, olha, não, ele vai pegar fila. Se ele não conseguir pegar uma fila com 10, a gente põe uma fila com 5 na frente. Mas ele vai pegar fila, por quê? Porque ele vai precisar pegar fila na vida. Não vai ser todo lugar que ele vai chegar que ele vai ser o primeiro. Então, com o tempo, eu fui ficando com ele com a mão no ouvido, reclamando, mas falei, não, você vai ficar... Debatendo no chão. Vai ficar na fila, todo mundo fica na fila, não fica? Você vai ficar na fila comigo, e eu fui ficando na fila com ele, precisa de investimento. Primeiro, 3 pessoas, é claro que os outros me professora, deixa ele passar. Eu falei, não, é uma questão de direitos, não é uma questão de, coitado, a gente tem que tirar essa questão do coitado da frente. Né? É uma questão de direito, é uma questão
de seres humanos capazes. Né? Então, ele ficou na fila, ficou na fila, ficou na fila. No final do ano, ele pegava a fila como todo mundo, podia ter 10, podia ter 15. Se eu não estava olhando, o que ele fazia? Furava a fila e tentava ser o primeiro. E ficava ainda me procurando para saber onde é que eu estava. Né? Aí eu olhava para a fila, aí ele ia para a fila reclamando, mas ia para a fila. Quem faz isso? Todas as crianças tentam furar a fila do lanche. Se você ensina para um, você ensina para todos. Né? Só para dar um exemplo nisso que a Solange falou. Entendi. Perfeito, professora. Para a gente, assim, que está só na faculdade, né, esses relatos é muito importante, muito rico para a gente. Aí a professora finalizou falando que quem fala, né, que é melhor para eles deixarem de participar, está olhando apenas, às vezes, sua própria dificuldade de agir com essa situação. E aí, uma outra professora, também participante, que é a professora Dirlane, ela é de Fernandópolis, não é daqui de São Paulo, aí ela também trabalha um pouco com isso, ela colocou, após anos de luta, já percebemos grandes avanços na formação de professores com relação ao olhar para a educação inclusiva. Muito obrigada pelas contribuições. Né? Dirlane, só trazendo para vocês todos, né, não só para a Dirlane, a gente teve um decreto, né, do último dia 30/9 do governo federal, que coloca muito em risco essa questão da educação realmente inclusiva, né, quando coloca a possibilidade do retorno das escolas especiais. Então, a gente precisa ficar atentos, né, talvez muitos de vocês estejam entrando em contato com a questão da educação, da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva hoje, mas fiquem atentos, né, porque muitas questões que são voltadas a uma inclusão, eu estou colocando entre aspas, que na verdade é uma exclusão. Né? A gente sabe que as instituições foram importantes em algum momento da história, há pessoas que passaram as suas vidas em instituições até 60, 65 anos, sem terem a possibilidade de estarem presentes na sociedade com as demais pessoas, e a instituição ela teve um papel importante em um determinado momento em que a escola não era para todos, hoje a escola é para todos, né? E a gente tem que garantir esses direitos. A gente vê grandes avanços nos estudantes que estão junto com os outros, que estão numa escola inclusiva, são desafios grandes, enormes, gigantescos. Há questões pessoais que são fracassos, há professores que ainda não têm uma aceitação da educação inclusiva, há dificuldades na formação? Sim, há, mas muito já se avançou e a gente não pode retroceder neste caminho, a gente tem que seguir para frente, a gente tem que seguir investindo na escola pública, a gente tem que seguir investindo na formação de professores e a gente tem que seguir incluindo cada vez mais, não só no número de matrículas, mas também aí na garantia do aprendizado de todos os estudantes, não só os estudantes com deficiência, mas também eles. Só para tirar uma dúvida, professora, isso que você está falando em relação ao governo, é esse novo plano que eles estão divulgando na mídia? Que eles estão formando um plano nacional de educação especial. Isso. Se a gente pega para fazer a leitura, ele tem diversas questões ali que, tanto que ele foi, por um momento, esqueci a palavra agora, ele foi... revogado? Não. Ainda não. Ele está em suspensão, né, e vai ser reavaliado por conta de ter muitas questões que não... Que pena. Difere a convenção, né? Como a convenção, a gente já sabe que ela tem o poder do direito como algo subjetivo, e a pessoa precisa escolher, né? Joga a escolha para a família, né? A sua fala cortou um pouco, Adriana. Se você puder voltar e falar novamente o seu comentário, e aí a Solange finaliza. Tá, então, o que eu estava dizendo é que traz algumas questões ali de escolha, por exemplo, a escola especial existe hoje? Ela existe. Ela existe para questões que a gente julga que quando o estudante não se beneficia da escola regular, ou porque tem alguma questão de saúde, uma respiração mecânica, né, algumas questões que, de fato, ele, numa escola com muitos estudantes, ele corre até algum tipo de risco, né? Então, existe, mas ela é muito bem avaliada, é feita por uma equipe, né, é feita pelas pessoas da educação, que entendem do pedagógico, com a ajuda, às vezes, de equipe multidisciplinar,
E o decreto traz uma escolha pelas equipes multidisciplinares, né? Então, quando a gente fala do pedagógico, a gente tem que assumir nosso papel enquanto professor, né, e saber fazer essa leitura, se esse estudante se beneficia de outro espaço ou não. E muitas vezes ele vai dizer para nós, diante da experiência, se ele se beneficia ou não. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, né? Quando fala das escolhas, a gente pode ter aí questões complicadas, né? A escola pode não escolher, né? A gente já teve relatos de mães que nos procuraram que as escolas particulares já não queriam fazer os contratos para os próximos anos de matrícula, né? Dizendo dessa possibilidade. E o desejo da família é que o seu filho estude junto com as outras crianças, né? Então, muitas vezes é esse o desejo. Então, a gente precisa prestar atenção e avaliar se realmente, né, traz o benefício ou não. Fazer uma análise crítica como educador mesmo, né? O que vai beneficiar ou não, né? Os nossos educandos, né? Eu acho que tem que estar sempre se avaliando isso, né? Solange, quer acrescentar alguma coisa? Não, só complementar, né, que o decreto 10.502, ele está suspenso porque ele fere em muitos aspectos, em muitos pontos, a convenção, né, que tem o poder de constituição, né? Então, foi nesse aparato que hoje a gente ainda consegue estar discutindo, né, sentar aqui vivendo um momento ainda pior, né, de ter sido, de fato, aprovado, né? E a gente está nessa luta aí, né? A gente está esperando que vocês olhem para o decreto 10.502 com um olhar bem crítico, nos ajude aí a divulgar, a analisar, a refletir sobre, né? Porque a militância, ela é de todos. Porque hoje eu não sou uma pessoa com deficiência, mas não sei te dizer se um dia não serei. Sei que hoje eu já uso um óculos, né? Já tenho algumas diferenças do que já foi. Então, isso para dizer que todos nós temos que militar pelo respeito, né, aos direitos adquiridos. Com certeza, professora. E aí acredito que complementa muito com a palestra que nós tivemos na semana passada com o professor Tiago, com a professora Juliana, que também falou, né, um pouco dessa questão da inclusão, mas mais relacionada à questão étnico-racial, né? Então, e também a professora Juliane fez uns relatos de práticas, de vivências dela com turmas do terceiro ano, muito forte também relacionado a essa questão, e quanto isso é importante ser discutido, e o quanto é importante a gente trabalhar a inclusão com os nossos alunos, né, desde o período da educação infantil, ensino fundamental, e acredito que é exatamente isso que eu aqui, representando os professores dos programas PIBI de residência, acredito que era exatamente essa ideia que nós queríamos colocar e contribuir para os nossos alunos, para eles pensarem, né, refletir sobre essa questão, que muitas vezes tem temas que nós não conseguimos, pelo tempo, abordar nas disciplinas, né, mesmo que a gente tenha as disciplinas relacionadas à educação inclusiva, à educação étnico-racial, tem coisas que às vezes a gente não consegue ter tempo para discutir. Então, a fala de vocês, a apresentação de vocês complementa em muito essa formação deles e, claro, né, vamos continuar isso no próximo semestre. Então, temos aqui vários comentários, agradecendo muito pela contribuição de vocês, pelas vivências. Uma aluna pediu, se for possível, colocar o link do livro que você falou que está disponível, que está o seu artigo, para ela ter acesso, né, que você comentou. Se for possível, né, colocar no chat aí, depois eles colocam, ou encaminha para a professora Eliene, e a professora Eliene encaminha para a gente compartilha com os nossos alunos, tá bom? Eu encaminho para a professora Eliene, que acho que até eu procurar aqui onde está o link. Tá bom. E então, a gente não tem mais perguntas, né, só muitos elogios, então acredito que a gente está muito feliz. Para encerrar, colocar que a gente teve mais de 100 pessoas assistindo a nossa live, né? Então,
bastante gente assistindo e vendo a nossa fala aqui, a nossa discussão, isso é importante, né? Muitos nossos alunos, então creio que isso vai repercutir bastante. A palestra, né, só para esclarecer, ela fica disponível depois no canal, é só vocês acessarem o link que tem essa palestra, que vocês conseguem assistir novamente, todo mundo, né, que quiser compartilhar, quiser saber mais sobre a questão. Então, eu quero agradecer muito novamente a presença das professoras, agradecer o enriquecimento, né, acadêmico que vocês trouxeram aí para nós, com relação à educação inclusiva, e só, se vocês quiserem falar algo para encerrar, né, um comentário final, aí nós encerramos a nossa fala. Querem falar mais uma vez, né, para agradecer, né, o convite da Universidade do Brasil, da professora Eliene, e a todos que estão aqui, e dizer que a gente espera que vocês procurem saber um pouco mais sobre a educação especial e que venham compor com a gente essa militância, né, esse ativismo, e que isso é muito enriquecedor para a vida da gente, né? E que a gente, com certeza, tem a oportunidade de ser muito melhor nessa convivência, nessa temática, nessa experiência, e posso dizer isso por experiência própria. Gratidão. Nós que agradecemos, professora Adriana. Eu faço minhas as palavras aí da Sol, né, minha companheira aí de jornada. A gente vive muitos desafios, mas também, assim, muitas vitórias, né, e muitas experiências exitosas na educação especial. Eu me coloco à disposição de vocês, né, dos estudantes, para tirar dúvidas, para conversar. Coloquei o meu e-mail aí, me coloco à disposição. Espero poder ter contribuído um pouquinho, né? Como eu falei, a gente tem diversas questões, há dias que são mais produtivos e tudo acontece muito bem, há dias em que a gente precisa recalcular rotas, e essa é a vida do professor. A vida do professor é a vida real, não é um conto de fadas, é uma luta diária, e a gente precisa se preparar com bastante estudo, com bastante clareza do nosso papel, principalmente perante a sociedade, né? Do nosso papel perante a sociedade. Qual é o nosso papel enquanto professor? Qual é o papel da escola? Então, acho que é isso. Eu deixo aqui, né, a minha gratidão aí também pelo convite, por essa oportunidade. A gente brinca que falar da educação especial para a gente é maravilhoso, né? Como se a gente estivesse, assim, reforçando essa militância, né, e trazendo mais pessoas para militar conosco. Professora, nós que agradecemos muito, mais uma vez. Pode ter certeza que se a gente tendo uma outra oportunidade de falar sobre educação especial, o nome de vocês estarão em primeiro lugar, né? É muito bom ter colegas e companheiros trabalhando educação, e gostei muito do que a professora falou no final, porque falo muito isso para os nossos professores, né, que eu sou coordenadora de curso também, que ao mesmo tempo, né, e falamos isso muito para os nossos alunos, né, a gente tem que refletir, acredito que o tempo todo, 100%, né, o tempo todo, qual é a nossa função social da nossa profissão, né, a nossa função real. É só chegar lá na sala de aula e aplicar o conteúdo? Qual é a nossa função, qual a nossa responsabilidade como professor? Não só eles, como nós, como professoras universitárias, chegando na sala de aula também, né, então é muito importante e muito enriquecedor, né, a fala de vocês, complementa com o que a gente discute bastante com os alunos. Então, a professora Eliene está aqui nos comentários agradecendo bastante, novamente, o aceite de vocês com o convite, e pode ter certeza que a gente vai convidar vocês aí para participar de nossas semanas acadêmicas, palestras, aulas, o que for possível e vocês estiverem à disposição, a gente vai aceitar com muita gratidão. E mais uma vez, muito agradecida pela participação de vocês, tá bom? Muito obrigada, então, uma ótima noite para todos, ótima semana, e ótimas férias, né, e fim de ano aí para os nossos alunos que estão terminando aí essa semana para encerrar o nosso ano
infindável de 2020, né? Isso que não acabava nunca. Obrigada, professoras. Ótima noite para todos. Obrigada.